Boa tarde a todos. Que o Divino Amigo Jesus nos ilumine sempre. O nosso tema da tarde é Jesus, é esperança e otimismo. Otimismo e esperança. Geralmente, encontramos pessoas que são extremamente negativas, pessimistas, que costumam dizer que a vida não tem sentido, eu não presto, eu sou um pecador, eu sou um infeliz, eu sou um desgraçado. E esta é a filosofia do derrotista, daquele que não tem fé, daquele que não tem esperança, daquele que não acredita em nada. E tudo isso acontece com estas pessoas porque não conhecem o Evangelho de Jesus. Se conhecesse o Evangelho, saberiam das sentenças de otimismo e de esperança que ele transmite para todos nós. E muitas pessoas desconhecem estas sentenças porque desconhecem o Evangelho. Infelizmente, o Evangelho ainda é o grande desconhecido dos cristãos. Na tarde de hoje, nós vamos recordar algumas dessas sentenças para que os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam sentir a grandeza de espiritualidade que todos nós carregamos, através das palavras de Jesus. Segundo o evangelista João, disse Jesus: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Muitos religiosos dizem que Jesus disse isso apenas para os apóstolos, e não é verdade. Todos os ensinamentos de Jesus que encontramos no Novo Testamento são para aqueles que conviveram com ele, os apóstolos, os discípulos, os ouvintes da época e para todos os seus seguidores, os cristãos de um modo geral. E aqui nesta sentença, ele traz para nós uma mensagem de esperança. Vou preparar-vos um lugar para que onde eu estou estejais vós também. E quando ele diz preparar um lugar, ele não se referia apenas a um lugar lá no mundo espiritual, mas ele diz para que onde eu estou estejais vós também. Jesus aqui se referia ao estágio de iluminação que ele conquistou, de cristificação. A esse lugar, a esse estágio, nós também vamos atingir. Porque Jesus foi criado como todos nós e atingiu essa perfeição suprema. E ele quer que nós também conquistemos. Nós espíritas, que temos como postulado básico a lei da evolução, acreditamos no progresso do espírito. Sabemos que através das inúmeras existências, pela lei da reencarnação, que é lei divina, nós vamos atingir a esta iluminação que Jesus atingiu, a esta cristificação. Não é somente Jesus que é um ser crístico, não. Existem muitos seres crísticos. E nós, cristãos, somos convidados por ele. Atingimos este lugar, este estágio de evolução que ele atingiu. E isso para nós é uma mensagem de muita esperança, de otimismo. Sabemos que vamos um dia sermos espíritos crísticos. Há muitos anos atrás, eu estava no Viana de Carvalho, numa época próxima ao Natal, e falei a respeito do nosso Cristo interno, que nós temos um Cristo interno, e que deveríamos comemorar não o Natal
de Jesus humano, mas do Cristo que está em cada um de nós, que Ele divulgou, que Ele mostrou que nós somos possuidores. E quando terminei de falar, no final, aí veio um jovem e disse assim para mim: Dona Giseuda, eu hoje me considero a pessoa mais feliz do mundo, a senhora me fez isso. Aí eu disse: por quê? Porque a senhora disse que o Cristo estava em mim. Muita gente não sabe. As pessoas são, infelizmente, ignorantes nesse sentido. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um seminário na União Espírita Deus, Amor e Caridade, conhecida como a Casa da Vovozinha, e estavam presentes presidentes de centro espírita de outros estados. E eu falei sobre o Cristo interno, sobre esta luz divina que está em todos nós. E quando eu terminei a exposição, veio um cidadão de Aracaju, presidente de um centro espírita, e disse assim: Dona Giseuda, hoje a senhora me ensinou algo que eu pensava diferente. Eu disse: o quê? Ele disse: eu nunca dizia que Jesus era o Cristo, porque eu achava que o Cristo era o sofredor. E muita gente acha isso. Quando uma pessoa sofre muito, aquilo é um Cristo. Este cidadão disse para mim: eu não sabia que o Cristo é essa luz que habita em nós. E eu descobri hoje. Então a ignorância é muito grande no meio das pessoas. Então isso é uma mensagem de esperança que Jesus nos dá, que Jesus nos traz, mostrando que nós vamos atingir, nós vamos chegar a esse estágio de evolução. Naturalmente, iremos para uma morada divina, onde se encontram os seres crísticos, se conquistarmos a cristificação. É isso, é esse convite que Ele nos faz e que nós precisamos atendê-lo. E só atendemos a este convite vivendo os seus ensinamentos. Uma outra sentença transmitida por Jesus, que para nós é uma sentença de otimismo e de esperança, é quando Ele diz no Sermão da Montanha: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus coloca aqui o verbo no imperativo. Ele não diz sejais perfeito, ele diz sede perfeito, mostrando que nós vamos chegar lá, que nós vamos atingir essa perfeição suprema. Ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um, porque atingiu essa perfeição suprema, se unificou ao Criador e fez o convite para todos nós conquistarmos esta perfeição. Mas nós só conseguiremos querendo, lutando, desejando, trabalhando, indo viver, conviver com as pessoas e procurando colocar em prática os ensinamentos que Ele nos trouxe. Ele veio nos mostrar o caminho para conquistarmos essa perfeição suprema. E todos um dia conquistarão. Os espíritos mais rebeldes, os espíritos mais inferiores, os criminosos, os ladrões, todos um dia serão perfeitos. E isso nos dá felicidade, isso nos dá alegria. Esta é uma mensagem de otimismo para todos nós, porque muita gente diz assim. Quando eu escrevi o meu livro, o segundo livro, Verdades que Libertam, e tem um título sobre os ensinamentos de Jesus, mostrando a importância da vivência destes ensinamentos, e eu vou citando, não todos, mas principalmente os que se encontram no Sermão da Montanha. Aí uma irmã minha que comprou o livro e leu, aí disse para mim: ah, minha filha, isso que está no seu livro é muito difícil, só ele vivia isso. Ninguém vive isso. Aí eu disse: mas ele veio ensinar a gente a viver. Jesus não falou para nos encantar os ouvidos, não. Jesus falou para a gente aprender e viver. É isso que Ele quer de todos nós. A perfeição suprema. Se Ele nos solicita essa perfeição suprema,
é porque nós vamos chegar lá. Jesus não mente. O que ele transmite é a verdade pura. E nós que acreditamos na lei do progresso, na lei da evolução, temos essa certeza. Não sou eu, Giselda, que vai atingir essa perfeição. Giselda, a personalidade, morre para sempre. Mas o espírito que está em Giselda, habitando este corpo de Giselda, com certeza vai atingir a perfeição suprema. Quando não sabemos, através de milênios, não importa o tempo que dure, porque para a eternidade não existe tempo. O importante é sabermos que o espírito que mergulha no corpo carnal, ele vai tendo as experiências e vai evoluindo e vai conquistando aquilo que precisa conquistar até chegar a esse nível de perfeição suprema, que é o que Jesus nos propõe no Sermão da Montanha. Uma outra sentença em que Jesus mostra essa grandeza de espiritualidade que todos nós carregamos, é também uma sentença que está no Sermão da Montanha, quando ele diz: vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz. Ele diz que é a luz do mundo, mas também que nós somos. Vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz. A luz em Jesus brilhou com fulgor, com esplendor. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, diz: nele habitava toda a plenitude da divindade, porque ele manifestava o Cristo, que é Deus em nós. Mas ele solicita de nós brilharmos esta luz. Então, nós todos possuímos em nós esta luz que é Deus em nós. Deus que está imanente em todas as criaturas. E esta luz está em nós em estado potencial, embrionário. À medida que nós vamos evoluindo, ela vai desabrochando, vai se desenvolvendo, até brilhar com fulgor, para que todos vejam. O apóstolo Paulo mostrou claramente para nós isso. Como Saulo, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Como Saulo, ele mandou matar, ele mandou destruir. Mas ele teve a honra e a felicidade de ver e ouvir o Cristo, que o convidou a segui-lo. E ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. E no final da sua vida, da sua existência física aqui na terra, ele chegou a dizer: não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim. Então ele manifestou o Cristo. A luz do Cristo que está nele, que está em nós, ele fez com que ela brilhasse, com que ela se manifestasse. E todos nós, com toda certeza, vamos fazer esta luz brilhar, queiramos ou não, ou através do amor, ou através da dor, ou através do sorriso, ou através da lágrima, mas com certeza este Cristo que está em nós um dia brilhará, para que todos vejam que nós somos espíritos iluminados. Às vezes nós encontramos uma pessoa, abraçamos, sentimos aquela vibração maravilhosa que aquela pessoa tem, é porque o Cristo já desabrochou. Quando a nossa consciência nos acusa, nos orienta, isso representa o desabrochar do Cristo. É a voz do nosso Cristo interno, nos advertindo, nos orientando, nos aconselhando. Feliz daquele que a consciência já acusa, é sinal de que ela já despertou. Aqueles que a consciência nada acusa, não é porque é certinho não, é porque a consciência se encontra ainda em estado de sono. Então nós vamos fazer com que esse Cristo desperte, com que esse Cristo brilhe, para que todos vejam que é a solicitação de Jesus a todos nós que somos cristãos, porque nós somos
ovelhas do seu rebanho. Ele veio para nos dar vida, e a vida é a iluminação dos seres humanos. Todos nós vamos, com certeza, fazer o nosso Cristo brilhar. Uma outra sentença que nos traz alegria, que nos traz felicidade, e é uma sentença de esperança para nós, de otimismo, é quando ele coloca na parábola da videira e das sementes, ele diz que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja duradoura. Há outros tradutores que dizem seja perene. Então existe a alegria do mundo, que é a alegria passageira. Na terra nós temos momentos de alegria, mas depois vem a tristeza. Mas a alegria do Cristo, que é a alegria crística, é perene. E é isso que Jesus quer para nós. Se Ele quer, porque nós vamos conseguir essa alegria perene. Geralmente as pessoas acreditam que os seres evoluídos, os santos, são pessoas tristes. Os desenhos que nós vemos daqueles que são considerados santos é uma fisionomia triste. Eles acreditam nisso, porque quem desenha não tem alegria ainda, não conquistou a alegria. E acredita que as pessoas, quanto mais evolução tem, mais tristes elas são. E na verdade, quanto mais evoluído for o ser espiritual, mais a alegria ela tem. Porque a alegria crística é diferente da alegria do mundo. Não é essa alegria que nós sentimos aqui na terra com as coisas que nos deixam alegres, mas essa alegria do ser consciente, do ser divino, do ser que tem a consciência plena do dever cumprido. Essa é a alegria que Jesus solicita de todos nós. Dentro do movimento espírita, existe um hino que diz o seguinte: a nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. A alegria do Evangelho é importantíssima. É essa alegria do Evangelho que nos conduzirá à alegria crística. Porque mesmo vivenciando os ensinamentos de Jesus, mesmo trabalhando por esta causa nobre do Cristo, nós nos tornamos pessoas alegres, nos tornamos pessoas felizes, mas tem ainda os momentos de dificuldades que nos trazem tristeza. Muitas vezes você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas aí vem uma notícia negativa, uma notícia chocante, e aí aquela alegria vai desaparecendo. É a alegria do Evangelho, mas que não é ainda a alegria crística. Mas esta alegria do Evangelho nos conduz à verdadeira alegria, que é a alegria do Cristo. E Jesus nos convoca a esta alegria. Há muitos anos atrás, meus pais ainda aqui encarnados, a minha mãe vinha todos os anos aqui para João Pessoa para passar o Dia das Mães com os filhos. Somos 5 filhos, um desencarnado agora recentemente. E aí fizemos o Dia das Mães na casa de um irmão. E estava aquela euforia, muita gente, porque os filhos, as noras, os genros, os netos, muita gente reunida, aquela alegria, todo mundo muito alegre, conversando. Aí uma irmã minha olhou para mim e disse assim: beba, Giseuda, um copinho de cerveja para você ficar mais alegre, porque todos eles bebendo, mas eu não bebia. Aí eu disse assim: e quem disse a você que eu, para ficar alegre, preciso de tomar cerveja? A minha alegria, aí me lembrei da música do Espiritismo, a minha alegria vem bem do Evangelho. Eu não preciso, para ficar alegre, beber. E é isso que nós precisamos fazer: viver, trabalhar dentro de nós essa
mensagem de Jesus, que é mensagem de iluminação, de renovação, para a gente, pelo menos, viver nesta alegria do Evangelho, que vai nos conduzir à alegria crística, que é a alegria perene, sem sofrermos com as dificuldades que se apresentam em nossa vida. Na minha vida, por exemplo, antes de eu ser espírita, quando desencarnava uma pessoa querida, uma pessoa amiga, eu chorava mais do que os familiares. Eu sofria terrivelmente. Lembro que desencarnou um primo que morava em Recife. Eu passei uma semana doente, chorando com pena dessa pessoa que desencarnou. E com o conhecimento da doutrina espírita, com a vivência dentro dos postulados da doutrina espírita, nós vamos aprendendo. Eu participo de reunião mediúnica, recebo os espíritos, existem os médicos que veem os espíritos. Os espíritos trazem para nós informações. Como é que eu vou ter pena de quem morre? Eu não sinto mais tristeza quando uma pessoa desencarna, porque eu sei que quem está lá está melhor do que nós que estamos aqui. E eu falando isso, a semana passada na reunião, tem uma pessoa que frequenta o nosso grupo, aí ela olhou para mim e disse assim: Giseuda, Jesus foi um sábio, não foi? Eu disse: por que você está dizendo isso? Morreu novo, cadê que ele quis ficar velho? Eu disse: porque Jesus não tinha o que aprender, nem sofrer aqui na terra, porque Jesus não tinha débitos. Jesus veio para exemplificar, para aprendermos como viver sem blasfemar, sem reagir. Foi isso que ele veio nos ensinar. Mas é isso que eu ia dizer. Então, com o conhecimento que a gente vai tendo, os sofrimentos vão desaparecendo. Eu hoje não sofro mais com a desencarnação de quem quer que seja, embora as pessoas não entendam. Muita gente diz: fulano tal não tem vergonha porque o irmão morreu, não chora. Ora, se eu sei que o espírito se libertou, porque o corpo é uma prisão para o espírito. Quando desencarna, o espírito liberta-se. Quem é que fica alegre quando a pessoa está presa? Ninguém fica. Mas a desencarnação é a libertação. São poucas as pessoas que entendem dessa maneira que a doutrina espírita nos informa. E é isso que vai nos dando alegria. Existe alegria maior do que você saber que você vai atingir esse patamar de cristificação, de iluminação. Existe alegria maior do que você saber que você vai ficar alegre permanentemente, que um dia você vai ser um ser crístico. Tudo isso nós aprendemos no Evangelho, na doutrina espírita, que aceita a lei do progresso. E as outras religiões cristãs não aceitam. A existência é única. Mas nós espíritas sabemos disso. Então essa alegria é a alegria do Evangelho, que vai se tornar um dia a alegria crística. E é isso que Jesus deseja para todos nós. Uma outra sentença que eu considero extraordinária, que traz para nós esse otimismo, essa alegria, essa felicidade e essa esperança, é quando ele faz a última oração, a oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, ele roga por ele, pelos apóstolos e por todos nós. E ele diz o seguinte: Pai Santo, rogo por aqueles a quem me confiar, para que eles sejam um como nós. Eu e o Pai somos um. Isso significa unificação, criatura e criador. E aí ele continua na prece: não rogo somente por eles, mas por todos aqueles que crerão em mim, por intermédio da palavra deles, que eles sejam, Pai, um, como eu sou em ti, tu és em mim, que eles sejam um em nós. Mostrando que nós também, não somente os apóstolos, mas todos nós, não somente os cristãos, mas todos os seres humanos, um dia
atingirão essa unificação de criatura e Criador. Que eles sejam, Pai, um como eu sou em ti, tu és em mim. Que ele seja um em nós. É isso que vai acontecer, porque Deus está imanente em todas as criaturas. Nós não podemos mais acreditar nesse Deus externo, nesse Deus humano, nesse Deus que julga, nesse Deus que pune. Isso não existe. Existe um Deus que, segundo João Evangelista, é amor. Esse Deus que, segundo João Evangelista, é luz. Então, esta luz está em todos nós. E como Deus é amor, nós todos somos geração do amor. O amor de Deus habita em nossa intimidade, porque Deus está na nossa intimidade. Todas as vezes que nós manifestamos o amor, estamos manifestando Deus. Amor, doação. Amor quando você faz o bem, quando você ajuda, estende a mão, enxuga lágrimas. Isso representa manifestar a Deus. Porque Jesus manifestou Deus durante toda a sua existência aqui na terra. Por isso foi confundido com o próprio Deus. Então nós precisamos amar para manifestar Deus como Jesus manifestou. E aí nós vamos chegar a esse estágio de unificação de criatura e Criador. Há uma sentença que para nós que militamos na casa espírita, que fazemos esse trabalho de doação, que aprendemos com Jesus a realizar isto que nós vamos falar agora, ele diz o seguinte: ele deu instruções aos seus apóstolos a saírem e divulgarem a boa nova, e recomenda para expulsar os espíritos impuros e fazer tudo gratuitamente, fazer tudo por amor, curar os leprosos, fazer o que ele fazia, ele recomenda para os apóstolos também realizarem. E os apóstolos seguem, e quando retornam, todos eufóricos, felizes, e dizem para Jesus: Senhor, até os espíritos impuros se nos submetem em teu nome. E Jesus olha para eles e diz: rejubilai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O que vem dizer? O que Jesus quer dizer com essas palavras? Existem nomes escritos na terra e existem nomes escritos nos céus. Os nomes escritos na terra são as homenagens que nós prestamos aos seres humanos. São as considerações transitórias, os aplausos, os elogios, e a personalidade morre, a personalidade desaparece. Os nomes escritos nos céus representam a vitória, o triunfo, a ascensão espiritual. E isso nós vamos conquistando através deste serviço do amor. Porque nas casas espíritas nós fazemos esse trabalho de doação, que é o passe, a imposição de mãos que Jesus realizou e nos ensinou a realizar. Jesus, para curar, ele não necessitava de imposição de mãos, mas ele fez para ensinar aos apóstolos, aos discípulos e aos discípulos por vindouro. E é esse trabalho que nós temos na casa espírita, de doação gratuitamente. Nós curamos muitas vezes as pessoas com a imposição de mãos, fornecendo nosso fluido animal, fornecendo para eles o que nós temos de bom, porque o passe é um ato de amor, é um desejo que nós temos de curar aquela pessoa, de tirar aquela pessoa da depressão, da angústia, da tristeza.
e vamos doando a nossa energia positiva, combinada com a energia dos bons espíritos que estão conosco no nosso trabalho. Domingo passado, tem uma pessoa, um médium vidente, que disse para mim: Giseuda, eu vi hoje aqui, neste auditório, Dr. Bezerra de Menezes. Vocês já pensaram que é a vibração de Dr. Bezerra de Menezes? Muita gente não valoriza uma reunião pública como esta, porque não sabe o tratamento que está sendo feito em cada um, pelos benfeitores amigos que aqui vêm e que são vistos pelos médiuns videntes. A reunião passada, o doutor Bezerra esteve aqui. Esse médium vidente que estava aqui viu e me disse. Então, o trabalho que nós realizamos, a imposição de mãos, é um trabalho de amor, é doação, e nós não cobramos pelo passe. O trabalho de desobsessão, que é a reunião mediúnica, onde entramos em comunhão com os espíritos que sofrem, os espíritos que estão perdidos, os espíritos que são apegados, os espíritos odientos. São esses espíritos que são trazidos para as nossas reuniões, e os médiuns são instrumentos para que esses espíritos se comuniquem. E ali estão os orientadores, aquelas pessoas que orientam, que conversam com os espíritos, aqueles que são considerados perdidos. E por meu intermédio, vem um espírito. Eu sou médium semiconsciente, porque na hora que eu estou recebendo, eu estou sabendo, mas depois eu não sei o que foi que disse a entidade. Mas um espírito agradecendo a ajuda que recebeu naquela reunião, pela orientação de uma pessoa que trabalha na reunião, esclarecendo os espíritos, que ele foi conduzido para uma colônia espiritual, que foi tratado, que viu a importância do perdão, por que aquela pessoa tinha feito algo com ele, e este espírito estava naquele momento dando testemunho de renovação. Vocês já pensaram a importância desse trabalho que é realizado na casa espírita? E isso está no sigilo da casa espírita, as pessoas não sabem, porque é uma reunião privada só para os médiuns. E nós trabalhamos em favor das pessoas que vêm para o tratamento espiritual, e as pessoas são ajudadas, e as pessoas são curadas. E aquelas pessoas que estavam doentes, que ficam boas, se propõem a ajudar. Isso é um trabalho de amor, o atendimento fraterno. Você dá o seu tempo para ouvir uma pessoa, muitas vezes repetitiva, contando uma história só, porque não está ainda com a cabeça equilibrada, e você ficar ali só escutando o que aquela pessoa tem para dizer. Isso é amor, meus amigos. Esse trabalho de amor nós realizamos na casa espírita. Então os nossos nomes estão escritos no céu. Nós não queremos aplausos, elogios aqui na terra, não. Para quê? Se o corpo vai ser sepultado, o espírito não. O espírito volta para a pátria espiritual e vai continuar o seu trabalho no mundo espiritual. Eu li recentemente de Divaldo um livro em que ele escreveu dizendo que foi convidado por Alta de Souza para um trabalho de desobsessão no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, e ele conta que existia a Santa das Rosas, que era uma rainha, Isabel de Aragão, casada com Dom Diniz. E diz que ela, quando era rainha, era uma pessoa que amava o próximo, que ajudava os necessitados, fazia tudo para matar a fome daqueles que estavam famintos, vestia os nus. E contaram isso ao marido, que não gostava que ela fizesse. E um dia ele saiu, mas voltou. Quando voltou, ela ia saindo da mesa do café com um avental, com bolo, pão, queijo, tudo que tinha no café, ela ia levando para os pobres. Aí ele encontra com ela e diz: o que é que a senhora está
rosas. Eles, deixa eu ver, ela solta o avental e a comida se transforma em rosas. Então ela é considerada a santa das rosas. E Divaldo diz que neste trabalho que ele foi realizar pelo desdobramento, a convite de Alta de Souza, que também é um espírito, a Santa das Rosas chefiava uma equipe de espíritos ajudando a muitos espíritos que estavam num pântano. E ela jogava uma rosa e ali naquele local ficava tudo claro. Eles jogavam uma rede e puxava de dentro os espíritos que mereciam ser ajudados. Os espíritos que não tinham condições, que não estavam arrependidos, quando pegavam na rede, a rede rasgava. Mas aqueles que estavam arrependidos, aqueles que tinham merecimento para saírem dali, saíam e eram ajudados. Então existe este amor de ajuda em toda parte, na terra, entre os encarnados, e no mundo espiritual com os desencarnados. E os encarnados ainda saem do corpo, como Divaldo, que vive no mundo inteiro pregando, esclarecendo as pessoas, ainda vai trabalhar no mundo espiritual. E tem muita gente que reclama, diz que ele é chato, que ele é antipático, não sabe o trabalho que aquele homem tem, como ele vive em contato direto com os espíritos, orientando, falando, dizendo o que precisa dizer. Então é isso que nós queremos dizer para vocês, essa mensagem de esperança que Jesus trouxe para todos nós e que os cristãos não conhecem, porque não leem o Evangelho. Cada mensagem dessa que eu vou lendo, cada sentença que eu descubro, é uma alegria imensa. Eu digo, oh, coisa boa, eu sei que eu vou chegar um dia a esse patamar, porque é isso que eu desejo. Não só para mim não, eu desejo para todas as pessoas que vão conseguir, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos conseguirão. Há uma outra sentença que Jesus diz assim: pequenino rebanho, não temais, aprova ao Pai dar-vos o reino. Pequenino rebanho somos nós, os cristãos, porque Ele é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor, e Ele deixa isso bem claro quando Ele conta a parábola da ovelha perdida, que o pastor vai buscar, deixa 99 e vai buscar a que estava perdida, e se enche de alegria, e se enche de felicidade porque encontrou a ovelha que estava perdida, e comemora o encontro ou o reencontro daquela ovelha com uma festa. E ele diz no final da parábola: há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho, que a Ele fomos confiadas. E tem a sentença que ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Nós, com toda certeza, vamos brilhar, vamos atingir a perfeição, vamos fazer a nossa luz brilhar, vamos conquistar essa alegria, porque é da vontade do Pai conquistarmos o reino. Que reino é esse que o Pai deseja para todos nós? Não tem mais, porque tem muita gente que tem medo do inferno, tem medo do purgatório, e isso não existe. Vamos recordar o que Jesus está nos dizendo: aprova ao Pai, é um desejo do Pai dar-vos o reino. Mas que reino é esse? Será que é um reino lá no mundo espiritual? O reino dos céus? O próprio Jesus diz que o reino de Deus, o reino dos céus, não está aqui nem acolá, mas dentro de cada um de vós. Então o reino que o Pai quer para nós, para todos nós, é o reino divino. É sairmos do reino nominal e adentrarmos
o reino celestial, o reino divino, que é estágio evolutivo. O reino não é lugar para onde iremos. Naturalmente, quando conquistamos esse reino dentro de nós, iremos para um lugar divino no mundo espiritual. Mas o reino que o Pai deseja para nós é da vontade do Pai dar-nos o reino, é porque nós vamos atingir esse reino. Esse reino que Jesus conquistou e veio nos ensinar a conquistarmos. E veio dizer que Ele está dentro de nós. E nós vamos atingir esse estágio de reino de Deus. Quando Ele fala com Pilatos, Ele diz: eu vim para isto, para ensinar ao povo a conquistar o reino, esse reino interior. Mas as pessoas ainda acreditam no reino externo, num reino que está lá, quando na verdade ele está cá. Ele está em nossa intimidade. E esse reino nós vamos conquistar com a nossa vivência no bem, com o nosso amor ao próximo. Mas não somente nós, os espíritos, amamos ao próximo, como falamos dos trabalhos que existem na casa espírita. Todas as religiões existem pessoas que se dedicam ao próximo. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, quando ela faz o bem sem esperar a retribuição, quando ela ama ao seu próximo sem desejo de retribuição, ela está fazendo bem, ela está fazendo por onde o seu nome seja escrito no céu. É isso que Jesus nos ensina, é isso que Jesus nos mostra. E para concluir, ainda existem muitas outras, mas o tempo não dá. Mas tem uma sentença que ele diz o seguinte: o Pai não quer que eu perca nenhum daqueles que Ele me confiou, mas que eu o ressuscite no último dia. E tem muita gente, tem muitos religiosos que acreditam numa ressurreição de corpos carnais num dia que vai acontecer do juízo final. Então não existe isso. A ressurreição a que Jesus se refere é a ressurreição espiritual. Porque quando Jesus prega no Evangelho, quando ele fala sobre mortos, ele não está se referindo aos mortos carnais, mas àqueles que são mortos moralmente. Morto para Jesus é o que não ama, é o que não cresce, é o que não evolui. A morte para Jesus é a estagnação da alma, é a sua depravação. E ressuscitado é aquele que tem vida, porque ressurreição, nós entendemos o que é ressurreição, é sair da morte para a vida. Mas no Evangelho, Jesus fala de ressurreição, não de ressurreição de corpo carnal, mas de ressurreição de vida. Sair da morte, dos erros para os acertos. Sair da morte para a ressurreição, que é a iluminação. Muito antes dele ressuscitar, ele já dizia: eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição da vida. Então a ressurreição não é você morrer e depois voltar a viver. Ressurreição é a iluminação. A vida é a luz que está em todos nós. E ele diz no Evangelho: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então esta vida em abundância que ele veio nos dar representa a nossa iluminação. Seremos todos ressuscitados em espíritos quando conquistarmos a nossa iluminação. Muita paz, que Ele abençoe a todos nós, os nossos bons propósitos, o nosso desejo de melhoria, de engrandecimento e de ascensão espiritual. Graças a Deus.